A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, na EBD, um canal que abençoa você. Nós vamos meditar na lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição 3 será estudada dia 19 de janeiro de 2025. E o tema da nossa lição é a encarnação do Verbo. Esse tema vai falar sobre a humanidade de Jesus e a sua historicidade. Isso significa que Jesus foi um personagem histórico real. O texto sagrado diz assim, o texto áureo: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1, versículo 14. A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. A nossa lição, ela tem 3 pontos principais. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ponto 2 fala sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro ponto, como essas heresias se revelam hoje. Vamos começar a apologética cristã no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus. Como já foi dito aqui, essa revista, essa lição deste trimestre é uma lição apologética. Então nós temos aqui a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve um corpo físico humano, bebeu da nossa água, andou na nossa terra, comeu do nosso pão, sentiu nossas dores e trouxe alívio para o nosso coração. O primeiro ponto, heresias que negam a corporeidade. O que significa corporeidade? Que negam o corpo, que negam que Jesus tinha corpo. E aqui nós temos a principal doutrina dos heréticos que defende esse princípio, essa negação. É chamado de docetismo. E o que é o docetismo? O docetismo significa apenas ter aparência. Ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como se fosse um fantasma. Assim que ensina os docetas. E o que eles ensinavam sobre Jesus? Muitas coisas contrárias às Escrituras. Você vai observar que a Bíblia destaca que Jesus era humano, que Jesus tinha todas as características de alguém que veio e assumiu forma humana. Ele também tinha começo humano, parentes, amigos, ele tinha vizinhos, primos, e tudo isso mostra que ele era uma pessoa humana, tinha corpo humano. Isso sem contar o relato sagrado da sua infância, enfoca seu desenvolvimento físico, intelectual, seu desenvolvimento espiritual, social. E o que os principais heresiarcas diziam sobre Jesus? A nossa lição apresenta 3 principais heresiarcas. O primeiro, Cerinto. Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Ensinava o docetismo, que Jesus só tinha aparência humana, que ele não existia realmente, não tinha corpo físico. O outro heresiarca é Saturnino.
Saturnino é o principal representante do gnosticismo sírio. E ele ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Outro heresiarca é Marcião. Então nós temos três: Cerinto, Saturnino e Marcião. Ele também negava a humanidade do Senhor Jesus. Nós temos o que diz a Bíblia. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu. Ele é menciona até mesmo o local onde ele nasceu, em Belém, da Judéia. Época do reinado de César Augusto, imperador romano, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico do Senhor Jesus. Então, neste primeiro ponto, nós vimos aqui as heresias mostrando, negando a corporeidade de Jesus e o que ensina a palavra de Deus. No ponto de número 2, nós temos a afirmação apostólica. A primeira afirmação dele é que ele diz o que era desde o princípio. O que significa essa expressão desde o princípio? Ela significa que a primeira coisa que o Senhor disse em João, lá o apóstolo João escreveu no capítulo 1, ele disse que no princípio era o verbo. Então, este verbo continua. E a Bíblia, e ele vai dizer mais na frente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos aqui a afirmação apostólica que fala da corporeidade de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos aqui a habitação de Cristo entre nós. Tabernaculou, se fez humano e veio sentir a nossa dor. Morrer por mim e por você, para nos dar o direito de vida eterna. Nós temos aqui a reafirmação apostólica. Ele diz assim, o que vimos com os nossos olhos. Parece até uma redundância, vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, aleluia, tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer uma redundância, mas aqui está enfatizando. Ele estava falando de forma enfática para não deixar nenhuma dúvida, dizendo que Jesus, ele tinha corpo humano. E aí ele vai também provar isso na presença do que o credo dos apóstolos já dizia, que ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ora, Pôncio Pilatos era um personagem da história. E se ele sofreu debaixo do governo de Pôncio Pilatos, isso significa que ele também era um personagem real. Uma crença herética. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. O apóstolo João disse que esses são os enganadores que dizem que Jesus não veio em carne, não tinha um corpo humano. Então, no nosso segundo ponto, nós vimos os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João relata o seu aspecto divino. Ele é Deus. O evangelho de João mostra Jesus por dentro. Então nós temos aqui o segundo ponto. Agora o terceiro ponto diz como essas heresias se revelam hoje. Como elas se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, porque a Virgem conceberá e dará à luz um filho.
E o seu cumprimento histórico se deu no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Glória a Deus. Era o mistério da encarnação. Era Jesus vindo ao mundo para trazer salvação para nós. E quanto à morte e ressurreição de Jesus? O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. E ele dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E o populacho o tomou por Jesus. Então, segundo Basílides, não foi Jesus que morreu na cruz. Quem morreu foi o Simão cirineu. Foi ele que morreu na cruz. Imagine isso. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Está no Alcorão 4.157. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária ou contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia vai ensinar para nós que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E ele está assentado à direita de Deus. E a confirmação histórica, nós temos também a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. O historiador romano Tácito, 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Jesus viveu um corpo humano, morreu na cruz do Calvário, porque só através da sua morte ele poderia garantir a salvação para todos nós. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Aqui está a nossa lição e a conclusão diz assim, as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos relatam vários atributos característicos de Jesus, do Jesus ser humano. Ele foi revestido de corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Que você possa, cada dia, colocar a palavra de Deus no seu coração. Venha para a escola bíblica. Você assistiu esta aula, esta pré-aula, que você possa compartilhar com outras pessoas. Se inscreva no canal, Encontro com a Palavra, e você terá a cada dia uma porção mais da palavra de Deus. É ano de crescimento na palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família.
Muito obrigado pela atenção.